Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Rafael Rivabem, sou estudante de agronomia na UFPR e hoje eu trago para vocês esse vídeo referente ao tema Exemplo aplicado de balanço energético para a produção da cultura de feijão. Bom, vamos lá. O feijão é um dos principais alimentos da dieta dos brasileiros, sendo fonte importante de proteínas, fibras, ferros e outros nutrientes essenciais. O seu consumo está profundamente enraizado nos hábitos alimentares e culturais do país, compondo a clássica combinação arroz com feijão, base da alimentação da maioria da população. Essa relevância nutricional e social justifica a necessidade de estudar formas mais sustentáveis e eficientes de produzi-lo, como o balanço energético na agricultura. A intensificação da agricultura trouxe impactos ambientais significativos, como o alto uso de insumos e emissão de gases. Com isso, cresce a busca por sistemas produtivos que sejam mais sustentáveis, e avaliar o balanço energético é essencial para tornar a produção mais eficiente e com um menor impacto ambiental. Avaliar o uso de energia na agricultura permite identificar os principais insumos e etapas que mais consomem os recursos. E isso é fundamental para otimizar os processos, para reduzir os custos e para tornar a produção mais sustentável e eficiente. O objetivo do estudo foi comparar o consumo de energia, a eficiência energética e a pegada de carbono na produção do feijão comum irrigado, utilizando dois sistemas, o sistema convencional e o sistema de produção integrada. Aqui na imagem, eu trago para vocês a descrição da abrangência dos processos e principais insumos utilizados na produção do feijão comum de terceira época. Nos processos externos, nós temos os adubos, os pesticidas, as sementes, os combustíveis, máquinas e implementos. E nos processos internos, nós temos a adequação da área de semeadura, a condução da lavoura, a colheita, a adubação e a aplicação dos pesticidas. Que na metodologia, o trabalho ele foi realizado em 4 fazendas na cidade de Cristalina, em Goiás, durante a terceira safra de 2009. Foram considerados todos os insumos e operações até a colheita, com foco na energia consumida por hectare. Sobre o consumo de energia, os resultados mostraram que o sistema de produção integrado teve um menor consumo de energia, variando entre 22.759 e 24.449 megajoules por hectare. E já no sistema convencional, os valores foram um pouco maiores, entre 23.373 e 25.518 megajoules por hectare. Isso representa, em média, uma redução de 3,1% no uso de energia no sistema integrado em relação ao sistema convencional. Eu trouxe aqui para vocês duas tabelas do consumo e eficiência, o balanço, né, no uso de energia medida em megajoules na produção convencional e integrada do feijão comum de terceira época, nas fazendas 1 e 2 nessa primeira tabela e nas fazendas 3 e 4 na próxima tabela. E nessas tabelas nós vemos a quantidade de cada material utilizado e a quantidade de energia que foi consumida para isso. A gente consegue ver bem aqui a quantidade de calcário que foi utilizado, de nitrogênio, de fósforo, potássio, de herbicidas, fungicidas, inseticidas, a quantidade de sementes, a operação mecanizada, a mão de obra, a colheita manual, a colheita mecânica, o processo de trilha, a irrigação e o monitoramento. A gente consegue ver a quantidade de cada um e o gasto de energia que cada um teve, tanto no sistema convencional quanto no plantio integrado. Isso na fazenda 1, na fazenda 2, e aqui na próxima tabela a gente consegue ver isso também na fazenda 3 e na fazenda 4. Em todos eles é possível ver que o sistema de plantio integrado ele teve um consumo menor de energia, ou seja, ele foi mais eficiente.
E agora, falando das principais fontes de consumo energético. Bom, os maiores gastos energéticos foram com a adubação nitrogenada, que sozinha respondeu por cerca de 6.584 megajoules por hectare. Em seguida, vieram as operações mecanizadas, com mais de 5.300 megajoules por hectare, e a irrigação, com quase 5.000 megajoules por hectare. Essas três atividades foram responsáveis pela maior parte da energia consumida nos dois sistemas, e outros insumos tiveram uma menor participação. Sobre a eficiência energética, a eficiência energética do sistema de produção integrado foi superior, 2,16 contra 2,01 do sistema convencional. Isso significa que, para cada unidade de energia utilizada, o sistema integrado produziu mais alimento. Essa diferença de 7,5% reforça a vantagem do uso de práticas mais sustentáveis e racionalizadas. Aqui, eu trago para vocês o gráfico que mostra a eficiência energética nos sistemas de produção convencional e integrado na terceira época, na região de Cristalina, em Goiás. Os valores no centro da coluna, eles indicam as médias de cada variável de das quatro fazendas. E as barras indicam o erro padrão da média. E a gente consegue ver muito bem que o sistema de produção integrado foi muito superior ao sistema convencional. Falando agora da pegada de carbono, a pegada de carbono por hectare foi semelhante nos dois sistemas. No entanto, quando analisada por quilo de feijão produzido, o sistema integrado teve um desempenho melhor, emitindo 0,301 kg de CO2 equivalente por quilo, enquanto o convencional emitiu 0,325 kg de CO2. Isso representa uma redução de 7,4% nas emissões por quilo de grão produzido no sistema integrado. E aqui eu trago para vocês a pegada de carbono por hectare do sistema de produção convencional e integrado, e os valores no centro da coluna indicam as médias de cada variável, e as barras indicam o erro padrão da média. E além da pegada de carbono por hectare, eu trouxe também a pegada de carbono por quilo de feijão, né? A pegada de carbono por quilograma de feijão comum, no sistema de produção convencional integrado, seguindo o mesmo padrão. Os valores do centro da coluna indicam as médias de cada variável e as barras indicam o erro padrão da média. Bom, o que que a gente pode concluir com isso, né? Com base nos resultados, o sistema de produção integrado demonstrou ser mais eficiente energeticamente e ambientalmente do que o sistema convencional. A redução no uso de fertilizantes nitrogenados e defensivos, eh, além da maior racionalização das operações, contribuiu para esse resultado. Práticas como a fixação biológica de nitrogênio e o manejo mais cuidadoso da irrigação são alternativas recomendadas para tornar o cultivo de feijão mais sustentável. E aqui eu trouxe para vocês a referência do artigo que a gente usou para poder fazer esse trabalho e até mais.